como é que fica isso em termos práticos? E isso pode levar a uma situação de até mesmo perda de cassação de mandado do partido, dos trabalhadores? O que você acha que pode acontecer? A coisa não está bonita na América Latina, ainda mais com essa ação narco-estatal que comanda as operações por aqui. Mas vem reação. Elisa Robson, autora de Carvajal, Lula e o Sequestro da América Latina, acompanhou El Podio Carvajal por meses em Madrid. Ex-chefe de inteligência da Venezuela, na era Chávez, ele está em delação premiada com a justiça norte-americana. Carvajal já confessou em 2021 que o chavismo financiou ilegalmente Lula, Petro, Kirchner, Morales, Humala, Zelaya, Podemos, M5S e lá vai mais. Marshall Binglexi confirmou no Congresso americano, confirmou no Congresso americano, sim, essa semana. O dinheiro venezuelano sujo financiou a campanha do Petro, México e Brasil. O senador Moreno também anunciou que o Petro e a família entrarão na lista Clinton. Podio pode entregar provas sobre Lula. A Elisa teve acesso a documentos, conversas e conexões do Carvajal com Foro de São Paulo, Farc e Hezbollah. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite com ela no Braddock Show. Ô Elisa, o que te inspirou a fazer esse livro-reportagem falando dessa grande desgraça que é o Foro de São Paulo? Boa noite, Serrão. Quando eu cheguei à conclusão de que todo o material colhido daria um livro, né? No caso, esse e-book que eu produzi, foi depois de ter feito muita pesquisa. Eu comecei, na verdade, em 2021, levantando todas as questões referentes às declarações, o que havia de documentos, o que havia de provas, e comecei a acompanhar os passos da evolução dessa delação, desses pronunciamentos que Carvajal começou a fazer lá na Justiça da Espanha, ainda em 2021. Quando chegou 2022, que eu tomei a decisão de ir até lá para tentar uma entrevista, tentar alguma informação o mais próximo possível dele, né, alguma informação que viesse dele diretamente, não só através da mídia, como nós estávamos recebendo, da mídia internacional, diga-se de passagem, né, não da mídia brasileira, que continua, né, fazendo um silêncio constrangedor em relação a esse assunto. Então, a mídia internacional, fiz contato com jornalistas lá da Espanha que estavam acompanhando de perto todo esse caso, e começou a crescer, né, esse volume de informações. E, na verdade, essas informações começaram a ficar muito entrelaçadas, né? Quando eu coloquei os olhos sobre a história toda, eu vi que ela era muito grande, ela conectava países, conectava continentes. Veja só, essa estrutura do chavismo de corromper governos e corromper países, ela atuou na América do Sul, na América Latina e chegou à Europa, com planos declarados de exportar o chavismo para a Espanha, para a Itália. Eles já tinham conseguido articulações bastante sólidas nesses dois países. E isso tudo me chamou muito a atenção. Eu olhei assim, nossa, isso não é nada amador. É bastante planejado e, principalmente, tem muito dinheiro envolvido. É uma estrutura muito pesada que está sendo trabalhada. E comecei a me aprofundar, claro, né? Não podia chegar em outro lugar a não ser nas raízes do Foro de São Paulo. Então, foi um trabalho que não foi brincadeira, né? Às vezes as pessoas olham, assim, aquela foto da Dilma lá com a arma e aquelas fotos antigas e pensam que eles eram, né, pessoas inexperientes, não sabiam o que estavam fazendo. Pelo contrário, né? O Foro de São Paulo se estruturou ao longo dos anos e fez um planejamento, né? E teve êxito em muitos países, porque ele conseguiu colocar no poder os seus representantes. De que forma? Aí que entra principalmente os depoimentos do Carvajal, de forma ilegal, né? Segundo tudo que ele traz à tona, desde aquela época até agora, aqui em Nova York, todo esse grupo que chegou ao poder, chegou financiado de forma ilegal. E aí que a história, então, começa a ficar muito tensa, porque não apenas eles conseguiram costurar
né, toda essa estrutura lá da Europa e também na América Latina, como eles, além das ligações políticas, eles fizeram conexões muito perigosas, né, que Carvajal aponta para o narcotráfico e também para o uso do poder estatal para manter e construir todo esse posicionamento que eles ocupam hoje na América Latina, principalmente. Muito bem, Rodrigo Constantino, a sua pergunta para a nossa Elisa. Elisa, o Carvajal era braço direito lá do chefe de inteligência do Hugo Chávez, e ele está denunciando doações no passado, né? Como é que fica isso em relação à legislação eleitoral? Porque a gente sabe que é vedado aos partidos aceitarem dinheiro de fora, né, do estrangeiro. Mas como é que fica isso em termos práticos? E isso pode levar a uma situação de até mesmo perda de cassação de mandado do partido, dos trabalhadores? O que você acha que pode acontecer? Bom, o correto seria anular, né, tudo isso. Anular as eleições onde participaram políticos que foram financiados dessa forma. Então, por quê? Porque essa é uma forma de ataque direto à integridade democrática. Você não pode ter um financiamento internacional de políticos do seu país, e não só no Brasil. Isso em todos os países, praticamente, onde há, né, leis sérias. Você não pode internacionalmente financiar uma eleição, porque, como eu coloquei no meu livro, isso é um sequestro do poder. Alguém que está aqui em financia vai mandar naquele país através de um fantoche. Então, eu acho, na minha opinião, deveria haver um cancelamento de toda a eleição onde se comprova que houve interferência internacional. E se existe esse cancelamento, não pode existir a pessoa ser mantida no poder, porque ela foi colocada ali ferindo a integridade democrática de uma forma das mais violentas possíveis. Porque se ela usou dinheiro, seja de estatais estrangeiras, seja de governos estrangeiros, ou seja do narcotráfico, pior ainda, você não tem um governo legítimo. Houve uma corrupção ali para que se chegasse ao poder. Carvajal descreve isso muito bem. Isso, por exemplo, aconteceu na Argentina, segundo ele dá detalhes. No caso da Argentina é muito interessante, porque ele coloca datas, ele coloca pessoas, ele coloca números precisos, e exatamente como foi o caminho para Cristina Kirchner chegar ao poder, que foram 10 voos, cada um com $1 milhão, que foram encaminhados durante a campanha dela, vindo da onde? Da Venezuela, que não propriamente dito do bolso de Maduro, mas de todo o aparato político e de narcotráfico que nós vemos agora. No caso brasileiro, o Carvajal pode apresentar denúncia objetiva de como chegou o recurso para aqui? Ele teria provas concretas disso apresentadas aí à justiça americana? Bom, ele me garantiu que sim. Eu conversei com ele. Uma das primeiras entrevistas que eu fiz agora sobre este assunto foi lá com a doutora Ludmila, no sábado, se eu não me engano. E naquele momento, ela também me fez essa pergunta e eu expliquei que eu tinha feito todos esses questionamentos, vários a respeito do Brasil e principalmente, lógico, saber detalhes do que aconteceu no nosso país e que pessoas poderiam ter intermediado, por exemplo, esse dinheiro que percorreu todo esse caminho. Ele tinha me respondido que teria que pensar sobre como entregaria essa resposta ou se disponibilizaria para mim como uma jornalista. Não me deu retorno, até que nós ficamos sabendo que essa audiência foi marcada agora recentemente, remarcada, mas que nessa audiência ele vai apresentar novas provas, falando como a PDVSA foi usada para este financiamento. Então, se tornou uma coisa muito importante saber que, provavelmente, eu consegui provocar isso, essa nova posição dele, mostrando a importância do Brasil. Porém, ontem à noite, eu recebi um novo contato dele, e ele me deu um retorno em relação exatamente a algumas questões, incluindo essa, que eu não tinha, que ele não tinha me dado retorno, apenas que estaria pensando e analisando tudo mais. E ele me falou ontem que
é muito importante para que ele possa disponibilizar essas informações, que ele tem interesse em compartilhar essas informações, que seja feito com, então, o aval total das autoridades norte-americanas. Por quê? Estamos falando de um aspecto extremamente sensível, né, dessa história toda, que é o aspecto diplomático. Então, digamos que eu, como jornalista, acesse essas informações, obviamente vou divulgar essas informações, porque é o meu trabalho, porque eu sou uma jornalista, porque tem muitas pessoas na expectativa, um país inteiro na expectativa disso, só que ele enxerga muito bem o tabuleiro de político que existe agora, e a última resposta que ele me deu foi que precisaria ter um aval completo da Justiça dos Estados Unidos para que ele possa divulgar para mim essas informações, porque naturalmente, né, tem um impacto muito grande, um retorno muito grande de reações, né, ainda que nós tenhamos o caso do STF aparelhado, né, que talvez continue a se comportar de forma a ignorar essa história, como a gente vê como a velha mídia, né, tem feito aí a ponto de nós termos aí um testemunho bombástico deste ex-secretário do Tesouro norte-americano falando com todas as letras, testemunhando o que ele viu de corrupção para o Brasil, e não saiu nenhuma linha na imprensa, aliás, nem sobre o Carvajal, né, não saiu nenhuma linha na imprensa. Então, nós temos um silêncio muito constrangedor aí da imprensa e também da justiça brasileira. Nós não vemos o Ministério Público, por exemplo, interessado nesse assunto. É uma coisa chocante, né? Todos os outros países, até a Colômbia de Gustavo Petro, o Judiciário, o Ministério Público, procurou informações e quis saber mais sobre o Gustavo Petro. Mas o Brasil se manteve nessa espiral do silêncio em relação a este assunto. Elisa, eu vi nessa entrevista sua com a Ludmilla que você mencionou, se eu não me engano, que alguns conhecidos seus foram abordados por gente ligada aí ao Alexandre, querendo saber endereço nos Estados Unidos e coisa e tal. Eu não sei se foi exatamente assim que você relatou, não me lembro direito, mas a pergunta é: você está mexendo num vespeiro, né? Isso aí envolve muito poder, muito dinheiro e muita gente ruim, né? Do Foro de São Paulo e ligado ao narcotráfico. Como é que fica a questão da segurança nisso para você e para o Carvajal? Para o Carvajal, eu imagino que, por ele estar detido, né, ele tem lá a proteção da justiça americana, né? Mas como é que fica? Você tem algum receio de mexer nisso? Sim, o Carvajal está, né, na prisão de segurança máxima, então, enfim, né, acredita-se que ele esteja plenamente protegido. No meu caso, eu vim para os Estados Unidos. Quando eu cheguei aqui em 2023, eu imediatamente pedi o asilo, porque por causa dessa insegurança. Eu fiquei realmente muito preocupada com isso e vi nos Estados Unidos o único lugar onde poderia ter a minha integridade preservada, da minha família, né? E eu poderia continuar exercendo o meu trabalho como jornalista independente. No Brasil, se tornou absolutamente impossível, ainda mais em temas como esses, temas tão sérios como esse, você não pode, né, investigar este assunto, né, o que é uma violência muito grande contra o trabalho de jornalistas, né, porque o nosso trabalho é exatamente investigar o que o poder público, como ele se comporta, e fazer essa supervisão do que ele e traduzir para a população o que ele está fazendo ou não. Então, nós temos uma violência muito grande que não se pode exercer no Brasil. Então, vim para os Estados Unidos, pedi asilo, e na sequência disso, realmente eu tive as pessoas que trabalharam comigo no Brasil sendo intimidadas e também passando por processo de tortura no Brasil. Elas foram submetidas a interrogatórios, assim, em looping, sabe, as mesmas perguntas por horas a fio, querendo que provocar, não apenas uma confirmação, mas provocar uma mudança, um cansaço, uma exaustão naquelas respostas. Pessoas que ficaram muitas horas, né, sob esse
interrogatório sem água, sem poder usar o banheiro, sem nada, para que também o cansaço físico pudesse, né, num cansaço físico pudessem falar, concordar com uma narrativa. Essas pessoas me descreveram que a impressão que elas tinham era que, de fato, havia já uma história construída e eles queriam muito que houvesse uma espécie de confirmação dentro daquilo que eles já tinham desenhado. Tá? Inclusive, eu falei lá no caso da Ludmilla, por exemplo, insistiam muito em relação ao secretário Ramagem, ao deputado Ramagem, desculpa, e que não tem nenhuma conexão com este assunto, não tem nenhuma ligação, eu nunca tive nenhuma, ele não faz parte em nenhum momento dessa história, mas tinham uma narrativa pronta para isso e queriam fazer alguma conexão. Essas pessoas que trabalharam para mim são extremamente íntegras e elas se mantiveram firmes e não cederam para qualquer provocação, para qualquer tentativa de mentira, mesmo quando foram ameaçadas de prisão. Porque elas foram ameaçadas, vocês estão como testemunhas, mas se vocês não colaborarem devidamente, você pode sair daqui, pode ficar preso. Então foi um processo de tortura que eles foram submetidos, atípica, de uma forma que não foi apenas uma convocação para ir à delegacia. Teve momentos que essas pessoas foram chamadas informalmente. O delegado ligava para eles, olha, compareça aqui agora, eu só quero dar um oi para você. E nessa daí a pessoa falava com o advogado, o que eu faço? A pessoa me ligou assim de forma informal, daí o advogado, vamos lá ver o que era. Chegava lá, tomava o telefone, sabe, sem ter o processo, seguir um processo justo, né, de quem deveria estar apenas atrás do quê? Da verdade. Vamos procurar saber se essas denúncias procedem, se esse caso é verdadeiro, se não é. Esse deveria ser o interesse. O STF deveria ser o primeiro a estar interessado se houve um sequestro de poder no Brasil e procurar saber do que é isso, do que se trata, né? Qual é a gravidade dessas denúncias. Tem interligações, mas não apenas não querem saber, como querem acobertar e distorcer todas as informações que sempre têm sido trazidas à tona. Eles, em relação à organização criminosa, a gente tem aqui no Brasil, é histórico, o Comando Vermelho, ele foi fundado dentro do presídio da Ilha Grande, a partir do relacionamento entre presos comuns e os chamados revolucionários, aqueles que tentaram implantar o comunismo no Brasil. E no Foro de São Paulo aconteceu o contrário. Foram os políticos de esquerda que acabaram procurando, fora da cadeia, os narco-guerrilheiros da América Latina para formar essa entidade, que foi fundada em 1990 por Lula e Fidel Castro, aqui no Brasil, e se espalhou pela América Latina com todas as ramificações. Hoje, esse Foro de São Paulo está superativo ou os americanos ainda têm condição de combater e neutralizar esse modelo que tenta dominar a América Latina completamente? Nós temos que agradecer muito, né, ao presidente Trump, porque ele está realmente indo atrás desse grupo, das figuras principais, ele realmente está se posicionando. O governo anterior, não, né? Infelizmente, o governo americano anterior não foi atrás disso. Então, o governo Trump atual está indo com todas as estratégias, né, para cima. Nós vimos agora, acho que hoje saiu uma nova informação em relação ao Gustavo Petro, muito interessante, porque o presidente Trump tinha, nesse trabalho de asfixiar, né, essa organização, asfixiar financeiramente, o presidente Trump tinha sobretaxado a Colômbia, e agora voltou atrás e falou, não, quem serão os alvos serão Gustavo Petro e sua família. Então, suas empresas, seus negócios, todos serão sancionados, não mais a população da Colômbia. E no Brasil, nós temos aí diversas ações. Temos a taxação de 50% e temos também toda essa investida contra o STF. Os Estados Unidos estão jogando muito duro em relação a tudo isso, porque não apenas porque eles tomaram o poder, mas porque eles integraram o próprio narcotráfico ao poder. Veja que as Farc lá na Colômbia, ela se tornou um partido político, né, que era um grupo terrorista, um grupo de narcotráfico, foi totalmente integrado ao... Veja que no Brasil,
se recusou a classificar o PCC como grupo terrorista. Então, essas iniciativas, elas vêm todas dessas pessoas do Foro de São Paulo, desse grupo. Porque, por exemplo, no Paraguai, com o governo de direita, ele fez exatamente o contrário. Ele permitiu que os Estados Unidos colocasse a sua base lá dentro do Paraguai para monitorar o que acontece em relação ao Hezbollah, né, e a todos os grupos. Então, são posicionamentos bastante antagônicos e que revelam muito o que pensam e como se posicionam cada governo. Por isso, os Estados Unidos estão determinados a eliminar esse grupo Foro de São Paulo a partir do dinheiro, né, que é o que alimenta todos eles, né, nós temos o exemplo também na Nicarágua, e principalmente dessas questões deles assumirem o poder e controlarem tudo e todos. Elisa, quais são os próximos passos? Você mencionou que o Carvajal te disse diretamente que está esperando aí a questão norte-americana, ele pode pegar prisão perpétua, se eu não me engano, e ele está negociando justamente redução de pena, né, com essa delação e entregando esse material. Tinha ficado marcado para o dia 29, mas acho que adiaram mais alguns dias. Né? Quais são os próximos passos? Qual é a sua expectativa? Bom, ele vai ter essa nova audiência no dia 19 de novembro, e o que foi divulgado, né, o que foi informado de forma pública, é que ele vai apresentar uma nova documentação. Na verdade, ele apresentou essa documentação agora e devido à importância dela, a Justiça pediu mais tempo para que ela fosse analisada, que é a documentação que envolve a PDVSA, especificamente, que não tinha sido apresentada por ele até agora. Né? Ele estava só trabalhando muito a questão da invasão do narcotráfico orquestrado pelo cartel de Los Soles nos Estados Unidos. E agora ele deu esse outro passo, né, nessa questão política aqui da América Latina. Então, eu acredito que essas provas, elas são contundentes, não são triviais, senão a Justiça não teria adiado, né, essa audiência para analisar. Então, elas provavelmente são muito relevantes e elas podem mudar o rumo do caso, pode auxiliá-lo, né, nessa relação mais ainda, para que ele realmente tenha... porque o que ele queria era uma redução, eu acho que chegava a 1 ano ou 2 anos de prisão e outros benefícios e proteção dos Estados Unidos. Mas, assim, da outra ponta era prisão perpétua. Então, eles precisam achar um meio termo aí. Eu acho que vai acontecer isso. Não acredito que essas informações elas serão de imediato disponibilizadas de forma pública, né? Porque até agora eu venho acompanhando, né, desde 2021, então pouquíssimas coisas vieram a público, carta do Carvajal, mas pouquíssimas coisas. A maioria está em sigilo e é usado estrategicamente, né, para que o governo americano consiga agir sobre os países. Veja que na Venezuela, nós estamos no 10º mês de governo Trump, então desde o começo foram 10 meses de ação para que se chegasse a esse ponto que nós estamos agora, a iminência do Maduro cair. Então, existe um trabalho que não é tão rápido e tão imediato. Então, não acredito que se tornarão públicas de imediato assim que ele mostrar. Mas nós saberemos o que está acontecendo por causa das consequências. Então, por causa das consequências do que nós estamos vendo na Venezuela, nós sabemos que Carvajal entregou informações estratégicas para os Estados Unidos. Por causa das consequências que estamos vendo agora com a Colômbia, nós sabemos que Carvajal também já entregou informações sobre a Colômbia. E é isso que eu acho que vai acontecer. Muito bem, então só para a gente fechar, quem ainda não leu o seu livro, o que pode fazer, como é que pode acessá-lo para ter esse conhecimento importante? Bom, o meu livro ele está disponível na Amazon, é um e-book e é muito fácil de achar, mas também nas minhas redes sociais eu tenho usado com mais frequência o Instagram, Elisa Robson DF, e o Facebook, a minha página principal lá do Facebook, Elisa Robson, também tem informações do livro. Então, Elisa, muito obrigado pela sua participação no nosso Paradox Show de hoje. Vamos torcer agora para os desdobramentos concretos, né, de tudo que está sendo revelado pelo Hugo El Pollo Carvajal. Valeu! Sim.
Obrigada, eu que agradeço. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.